Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a essa palestra. Meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou especialista em ginecologista e obstetrícia e docente na Clínica Médio Mandic. Eu venho apresentar essa palestra sobre Outubro Rosa para conscientização do rastreamento precoce e evitar ou prevenir o câncer de mama. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Vamos começar? Segundo round. Bom, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a doutora Fernanda Fernandes. Eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia. Sou docente aqui na São Leopoldo Mandic, na especialidade de ginecologia e obstetrícia, para o 5º e 6º ano, atendendo com os estudantes lá na Clínica Médio Mandic e na atenção primária em saúde para o 6º período ou equivalente ao 3º ano de medicina. Além disso, sou mestranda em saúde coletiva também aqui pela Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse e tenho o maior prazer de orientar vocês sobre a prevenção do câncer de mama. Então, o que é o Outubro Rosa? Da onde surgiu essa campanha? A campanha surgiu para conscientizar as mulheres na prevenção do câncer de mama. Uma jovem de 46 anos que tinha colocado uma prótese mamária há mais ou menos 22 anos, nunca teve queixa nenhuma e não passava no ginecologista há mais ou menos uns 9 anos. Então, esse é o intuito da conscientização sobre a prevenção. A gente tem que saber quando procurar um médico e por que está procurando um médico. Não só se esconder atrás do exame, ou porque eu tenho que fazer, ou porque eu tenho que colher, e sim ter sentido do porquê está fazendo isso. O impacto sobre o Outubro Rosa é muito grande porque o câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente na população feminina, tanto no Brasil como no restante do mundo. O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele aponta 28% de casos novos a cada ano. E em 2018, já foram levantados 60 mil casos novos de câncer de mama. E então, o que é o câncer, especialmente de mama? Na verdade, qualquer tipo de câncer é uma proliferação da célula que, no decorrer das suas divisões, por algum momento desenvolve alguma coisa errada e começa a produzir células atípicas, que na sua proliferação produzem o câncer. E aqui na mama são essas células do ducto, os ductos que são responsáveis pela produção do leite quando a gente está amamentando. Então nós temos as células anormais, por algum motivo começa a desenvolver células atípicas que podem desenvolver, do mais simples, uma lesão precursora, que é uma hiperplasia atípica, até um câncer em estágio inicial, chamado carcinoma ductal in situ, e o câncer de mama invasivo, que é um estágio mais avançado. Por que estou falando isso? É importante, quanto mais cedo a gente detectar o câncer de mama, a chance de cura é muito maior. Hoje em dia, o tratamento para o câncer de mama está muito eficaz. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver essas células atípicas e o câncer de mama? Bom,
Vamos começar sobre qualidade de vida, dieta e exercício físico. Praticamente a obesidade e o sedentarismo é fator de risco para qualquer tipo de câncer e também é para o câncer de mama. Então, mudar hábitos, como estamos conversando agora com o Juliano, comer uma dieta mais rica em fibras, pobre em açúcares que são rapidamente absorvíveis, a gente está evitando um monte de problemas para o nosso organismo, inclusive o câncer de mama. O aleitamento materno. O aleitamento materno também protege contra o câncer de mama. Quanto mais tempo a mulher amamenta, melhor essa proteção. Isso não significa que quem amamentou não vai ter câncer de mama, mas o risco é muito diminuído, tá? Dieta rica em álcool. Mas, em primeiro lugar, o fator de risco mais importante é o genético. Vocês lembram do caso da Angelina Jolie? Tá? O estudo, ela teve uma mãe com câncer de mama, que faleceu por câncer de mama, e ela fez o estudo genético, mapeamento por sequenciamento de gene, e foram identificados positivos o BRCA1 e 2, que são preditivos de câncer de mama. E ela, sem doença nenhuma, ela retirou ambas as mamas e colocou prótese para evitar a doença. Olha o grau de estresse que o câncer de mama na família gera para nós mulheres. Outra coisa que é importante a gente falar, o uso de hormônios. Essa é a pergunta mais frequente no consultório. O que está associado ao câncer de mama? Quando a gente começa a menstruar muito cedo ou tem uma menopausa tardia, a gente fica, maior parte dos anos, influenciada sobre os hormônios femininos no sangue. Então, isso predispõe ao câncer mamário. O uso também de anticoncepcional prolongado, porque hoje em dia as mulheres tendem a ter filhos mais tardiamente, também favorece o aparecimento do câncer de mama, mesmo que amamente, mas também favorece. Não ter filho também favorece a ter câncer de mama. E a exposição à radiação, que depois eu vou explicar isso com mais calma. Aqui nós temos um quadro das recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de mama. Nós somos todos jovens aqui, e os rapazes também, todos jovens. Mas eu tenho 22 anos de formada. E quando eu estava na faculdade, a ordem era a recomendação do Ministério da Saúde, das entidades internacionais, era o rastreamento mamográfico para o câncer mamário, com a primeira mamografia com 35 anos, de 2 em 2 anos até 40 anos, e depois dos 40 anos anualmente, e se aparecia alguma coisa, tinha que passar no mastologista semestralmente, e punção tinha que ser sempre, que tivesse um nódulo. Então a gente hiperdiagnosticava e estressava as nossas pacientes e nós mesmos, médicos, ficávamos estressados. Então, baseado em estudos científicos de forte evidência, o Ministério da Saúde recomenda que as pacientes que não têm sintoma nenhum realizem mamografia a cada 2 anos, dos 50 aos 69 anos de idade. Mas, doutora, quer dizer, se eu tiver menos, eu não vou fazer a mamografia para saber se eu tenho câncer? Não.
Aí a importância do Outubro Rosa, da conscientização, para realizar o autoexame. O que nós temos que observar quando a gente se autoexamina? Primeiro, não tem vergonha de se olhar no espelho. Mesmo que as mais velhas estejam com o que a gente chama de pitose mamária, depois de amamentar muito. Segundo, sempre levantar os braços, fazer movimentos para ver se tem alguma retração, algum abalamento, uma mama maior que a outra, algum inchaço localizado. A axila tem que também palpar. Percebeu algo diferente? Uma secreção saindo pelo mamilo, uma vermelhidão no mamilo, é associado a uma coceira intensa que incomoda. Você não vai ficar 9 anos sem passar no ginecologista ou no mastologista. Então, percebeu algo diferente? Procure imediatamente o seu médico. Eu vou dar um outro exemplo de caso clínico da clínica Med-Mandic, mas eu tenho que explicar umas coisas mais para frente. Depois eu falo para vocês. Então, o que a gente percebe no autoexame? O mais frequente são os nódulos de mama, inchaço, como falei, as irregularidades e retrações. Às vezes, a mama, nessa paciente, por exemplo, que eu falei que ficou 9 anos sem passar no ginecologista, ela levantava o braço e fazia uma entrada na mama. Com a pele da mama dela tinha um aspecto com essa entrada de casca de laranja. Aí a gente pergunta para os estudantes, para os internos, mas será que a pessoa nunca percebeu? Nunca se olhou? Nunca se palpou? E ela tinha uma pedra, ela não tinha um nódulo, ela tinha um empedramento na mama. Então é a pessoa que não se autoexamina. Não há motivo nem vergonha disso. E as saídas de secreção são muito importantes. Elas podem ser brancas, transparentes, parecidas com leite, podem ser espontâneas ou a expressão da mama, mas é um sinal que deve se procurar porque algo está errado. Agora vamos falar. E no homem? Os estudos mostram que a incidência de câncer de mama aumenta nos homens a partir dos 50 anos. Mas eles têm os mesmos fatores de risco hereditários e genéticos que nós mulheres temos. Então, o homem também deve se autoexaminar. É muito raro a neoplasia mamária ou câncer de mama antes dos 35 anos. Mas o homem também deve ficar atento a algum abaulamento, alguma lesão na mama, um aumento inespecífico, uma mama maior que a outra. Mas, especialmente acima de 50 anos, vem aumentando a incidência de câncer de mama no homem. Muitas das minhas pacientes que já são mães, que estão com filhos na idade da adolescência, em desenvolvimento puberal, ou na puberdade, desculpa, às vezes eu uso uns termos mais técnicos, apresentam aumento do volume mamário, um caroço muito grande que não tem numa mama, mas não tem na outra. No jovem adolescente, eu tranquilizo vocês, a maioria das vezes isso é glândula mamária que está se desenvolvendo, mas parece um nódulo e de uns 3 centímetros, e geralmente um é maior que o outro. Então, na minha vivência de consultório, já atendi muitos adolescentes do sexo masculino para afastar alguma doença mamária no adolescente do sexo masculino. Então, se vocês tiverem filhos e quiserem que eu avalie, eu atendo rapazes e meninos também, nessa exceção, tá?
todo caroço ou nódulo é câncer? Não. A maioria dos caroços que a gente palpa ou no autoexame de mama são benignos e não malignos. Existem até tipos de cânceres que tem, vou falar mais para frente, até mostrar uma imagem de mamografia, existem câncer que não tem lesão palpável. Então, a maioria dos nódulos são benignos. Eles podem ser, o que a gente palpa pode ser cistos, podem ser um padrão fibroglandular, que a gente chama de fibroadenoma, ou alteração fibrocística benigna da mama, o que antigamente, não sei se alguém conhece, era conhecido como displasia mamária. Hoje a gente não usa mais esse termo. Alguém sabe o que é displasia mamária? Já ouviu falar? Já, né? Então, totalmente benigno. Vivian. Mas, muitas vezes assusta. Aí vai fazer a cirurgia, o que é isso? Parece câncer, mas não é, totalmente benigno. Para os casos de nódulos benignos, a ultrassonografia é um exame que nos ajuda bastante no diagnóstico e no acompanhamento. Então, aqui eu demonstro para vocês uma imagem de um nódulo que a gente chama fusiforme, bem delimitadinho, com reforço acústico posterior, uma imagem totalmente benigna que a gente acompanha. Agora, quando a gente faz o acompanhamento e há um crescimento desse cisto ou nódulo, aí a gente parte para um outro tipo de investigação. Mas os que ficam de tamanho, mesmo tamanho, a gente só acompanha periodicamente. Os tumores malignos. Como eu falei para vocês, às vezes a gente palpa um nódulozinho que nem se vê. Opa, desculpa. Que nem se vê. Mas podemos ter também uma lesão que não é palpável e já é câncer em estágio inicial. Podemos ter um câncer invasivo da mama, que muitas vezes é numa mama e acompanha a mama contralateral. E nos casos mais graves ou mais avançados, a pessoa já tem o tumor disseminado por todo o organismo, o que a gente chama de metástase. No câncer de mama, as metástases são mais comuns, são para o pulmão, sistema nervoso central e ossos. Dói bastante, gente. Dói bastante. Vamos lá. Não, estou apertando tudo errado. Preciso de um café agora à tarde. Mamografia. Quem me conhece sabe que eu sou movida a café. Né, Flávia? Com açúcar ainda. A mamografia é o exame padrão ouro para fazer o diagnóstico de câncer de mama. Porém, como eu estava comentando, os estudos de meta-análise baseados em evidência verificaram que os pacientes que faziam anualmente ou periodicamente o exame mamográfico para o rastreamento do câncer de mama tiveram a mesma taxa de mortalidade quando diagnosticado o câncer do que aquelas que não faziam a mamografia. Por isso, e também pela exposição da radiação, porque a mamografia é um tipo de raio-x que oferece, que emana pouca radiação, não existe correlação de câncer de mama por fazer mamografia, mas também não há estudo que fala que não vai aparecer. Então, por isso, o Ministério da Saúde recomenda nas pacientes ou nas mulheres que não têm sintoma nenhum
fazer a mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 até os 69 anos. Além disso, o que eu preciso falar para vocês? As mulheres abaixo dos 50 anos... desculpa. Aqui é uma mamografia de aspecto normal. Aqui são os músculos da axila e as glândulas. Nas mulheres acima de 50 anos, existe uma substituição gordurosa e a gente vê melhor essa mama. Se tem caroço, se tem nódulo, se é um cisto, se tem microcalcificação e se tem alguma alteração que sugere alguma malignidade. Nas mulheres abaixo de 50 anos, como já foi falado aqui, que não amamentam, que não têm filhos ou que demoram mais para engravidar, existe uma demora na substituição gordurosa dessa mama. Aí na mamografia, a imagem aparece assim, toda esbranquiçada. Aqui tem um contorno de meia-lua. Nossa, minha mira tá péssima. Contorno de meia-lua. E você não sabe se é um nódulo, se é um cisto, se é um câncer, não é? Porque a mama está muito densa para ser avaliada. E aí precisa ser complementado o diagnóstico com um outro exame, a ultrassonografia, que vai ver que é um nódulo benigno. Mas isso tudo gera um estresse muito grande para as mulheres. Vai e volta no médico, é ou não é? Vai funcionar, não vai funcionar? Vai fazer biópsia, não vai fazer biópsia? Então, reforço o autoexame antes dos 50 anos e após os 70 anos, com um controle periódico, anual, ao seu ginecologista, ao seu mastologista, previne e é um rastreamento de câncer de mama. Então, ninguém fica desesperado mais para fazer a mamografia de ano em ano. Também nas pacientes com a mama mais densa, como a gente chama, elas referem mais dor para fazer a mamografia. Alguém aqui já fez mamografia? Dói? Eu tenho pacientes que têm horror de fazer mamografia. Tá? Então, é lógico, se com 34 anos você tem um nódulozinho aqui no ultrassom, o médico vai pedir a mamografia. Porque ele vai ter que ver se esse nódulo está benigno ou não, mas ele vai decidir a conduta conforme a evolução da paciente. Mas se você nunca teve nada, não precisa ficar fazendo mamografia a torto e a direita, desculpa a frase, porque isso pode gerar, aparece uma mamografia assim que você não vê nada. Se a paciente abre o exame antes do médico, acabou, já morreu aqui só de ver isso. Não é verdade? Estou brincando ou mentindo? Porque eu morreria, mesmo se eu não fosse ginecologista. Eu teria um infarto agudo do miocárdio só de ver isso. Então, podem se tranquilizar. A mamografia, ela vê aquelas lesões que a gente chama de não palpável, que são as microcalcificações. As microcalcificações podem ser benignas, grandes, regulares, que é a calcificação dos próprios ductos mamários, que acontecem com o envelhecimento. Mas elas podem ser assim, pequenininhas, de tamanhos variados, de forma e aspecto variáveis, a gente chama de microcalcificações pleomórficas. Isso aqui é altamente sugestivo de câncer de mama. E a paciente não tem nódulo nenhum, não tem caroço nenhum, muitas vezes não tem sintoma nenhum.
agora eu posso falar do caso que eu também tive na clínica Média Mandic. Uma jovem de 19 anos veio acompanhada por indicação da sogra, ou seja, a mãe do namoradinho, do primeiro namorado dela. Essa sogra veio na clínica porque a mãe dela passou em consulta pela odontologia, pelo projeto Sim. Aí a mãe já tem problema, a sogra já tem problema, já vai fazer cirurgia lá no Hospital Escola de Santa Bárbara comigo, porém, eu falei assim, doutora, você pode avaliar a minha filha, entre aspas, a minha norinha? Eu falei, posso. Falar que apareceu recentemente um negocinho na mama, mas ela não sabe o que é. Bom, resumindo, então 19 anos, ela passou comigo aproximadamente em 13 de setembro. Em 2 de outubro ela já estava fazendo a biópsia no Hospital do Amor. Ela fez uma ultrassonografia que apareceu, vou mostrar aqui, voltar um pouco, que era exatamente essa imagem, mas no interior tinha umas vegetações. E a colega, também da clínica Média Mandic, que fez o laudo ultrassonográfico, achou estranho e colocou alguma coisa para me apontar. E eu, a louca da médica, pedi uma mamografia para a menina de 19 anos. E apareceu não só um mas 4 desses aglomerados de microcalcificação. Aí eu encaminhei para o Hospital do Amor. Então, em 3 semanas, ela já estava fazendo a mamotomia. E como não voltou nem a sogra para operar comigo e nem a paciente, eu acho que ela está fazendo radioquimio. Ou já foi operada e vai começar a radioterapia e quimioterapia. Ai, doutora, coitada. Não, ela fez um diagnóstico super precoce, a chance de cura é muito grande. Seria melhor ainda se ela tivesse vindo uns 6 meses antes ou quando realmente apareceu esse carocinho. Mas ela não sabia nem referir há quanto tempo ela tinha esse caroço. Aqui já é uma mamografia mais complexa. Isso também é indicativo de malignidade. A ressonância. A ressonância ela é um bom exame para fazer diagnóstico de câncer de mama, principalmente em casos de lesões não palpáveis e para fazer a diferença das microcalcificações quando elas são muito pequenininhas. Mas a gente não usa como método de rastreamento, e sim como método complementar. Quando a gente acha que tem alguma coisa suspeita, a gente complementa com a ressonância. E também nos casos que vai fazer cirurgia por um nódulo de mama ou já um câncer inicial, a gente solicita a ressonância para planejar e estadiar melhor essa cirurgia. As biópsias. Quem tem medo aqui de fazer biópsia de mama? Não dói. Acho que dói mais para colher exame de sangue. Bom, a mais frequente são as punções aspirativas por agulha fina, sempre guiadas por ultrassom. Geralmente a gente pede quando há um crescimento daqueles cistos ou daqueles fibroadenomas que eu comentei no início. Quando já é um nódulo suspeito, de 2, 3, 4 centímetros, já suspeito de malignidade, a gente faz a core biopsy, que nada é, mas é que uma punção aspirativa com agulha grossa, para a gente pegar fragmentos maiores, não dói. Não faz essa carinha porque não dói. Fragmentos maiores, ela pode ser guiada tanto pela mamografia como pelo ultrassom, vai anestesia local. Quem perguntou tem anestesia local, mas a gente pega fragmentos maiores para não deixar. Às vezes na mama tem algum pedacinho que tem atipia celular e no outro está totalmente normal. Então você pode perder
o diagnóstico de câncer. Então a gente faz a core biopsy. E a mamotomia, que está indicada naqueles casos que não tem lesão, só as microcalcificações. Também não dói. Cabeça para baixo, aqui é um mamógrafo pequenininho e o médico vai pulsionando para pegar o material para fazer análise, porque o diagnóstico é anatomopatológico. A imunohistoquímica é um método que complementa o anatomopatológico. Quando ele tem malignidade, ele vai falar se tem receptor positivo, quais os receptores que são mais agressivos, que desenvolvem um câncer mais agressivo ou menos agressivo, ou até a indicação do tratamento para hormonioterapia é feito pela imunohistoquímica. E o estudo genético. Estudo genético é muito importante, é aquele que, como eu comentei, a Angelina Jolie fez. A gente pode pedir o simplificado, o BRCA1 e 2, mas você pode pedir todo o painel imunogenético para saber, porque tem outros genes que também provocam câncer de mama. Para as pacientes que têm antecedente familiar de câncer de mama, sem outros sintomas, eu ofereço e sugiro fazer a pesquisa genética do BRCA1 e 2. Porém, esse exame ainda não tem cobertura pelo convênio e, como eu disse na parte da manhã, eu já fiz o meu. Dividi em 10 vezes sem juros, em vez de a gente fazer a nossa progressiva todo mês, a gente paga para fazer o estudo. A amostra, aqui em Campinas, em São Paulo, tem mais laboratórios que fazem. Aqui em Campinas é o Fleury, que colhe a amostra. Pode ser feito por um raspado dentro da bochecha ou mesmo pela coleta de sangue. Então, quem tem medo de colher sangue não tem problema. Só um raspadinho na bochecha e já esse exame vai para fora, leva de 30 a 60 dias para saber o resultado, mas dá uma tranquilidade para saber, inclusive homens, quem tem predisposição genética ou não de desenvolver o câncer mamário. O tratamento, como eu falei, hoje está muito melhor o tratamento. Tratamento cirúrgico, você pode tirar uma parte da mama, que a gente chama de quadrantectomia, ou mesmo a adenomastectomia total, deixa a pele e coloca a prótese, não tem mais aquelas mutilações cirúrgicas de 20, 30 anos atrás, que tinha que pôr o sutiã ou não colocar nada, que a paciente já ficava deprimida só de ver seu aspecto depois da cirurgia. A radioterapia e a quimioterapia são tratamentos coadjuvantes ao cirúrgico. A hormonioterapia, nos casos em que a imunohistoquímica tem receptor positivo para estrógeno e progesterona, a gente entra com tamoxifeno ou inibidor de aromatase, que dá sintoma de menopausa, mas previne o retorno do câncer em até 99% dos casos. Então, está muito tranquilo. No caso de pacientes idosas que têm outras doenças associadas, os mastologistas nem fazem mais cirurgia, já entram direto com a hormonioterapia, que faz não desenvolver esse tumor, para não ser tão agressivo o tratamento para mulher idosa. E os cuidados paliativos, nos casos que não há mais o que fazer. Então, a gente cuida da paciente com o maior carinho para ela ir embora com a melhor qualidade de vida. Câncer de mama dói? O que vocês acham? Só eu falo aqui. Dói? Quem acha que dói? Acho que dependendo do estágio, ou não? Perfeito. Perfeito. Mas a gente traz esse assunto para ser abordado porque a maioria dos nódulos, caroços, cistos que doem não são câncer, geralmente eles são benignos. Mas realmente você tem razão.
Nos casos mais avançados de câncer, não tratado, é lógico, isso dói. Necrose, úlceras, dói. Mas a gente não quer mais que chegue nisso. Tá, pois não. Quanto tempo chegou daquele estado aqui, crônico? Depende. Existem vários tipos histológicos de câncer. A doença de Paget ou Paget, ela tem um comportamento muito agressivo. Então, tem mulheres que em 6 meses já começa com aparecimento, ou menos, tá? 4 meses. Mas tem outros que são mais demorados, silenciosos. No caso que eu falei da paciente há 9 anos não passa no ginecologista, a mama empedrada, ela não tinha nem nódulo, estava empedrada a mama dela. Ela não percebeu que tinha alguma coisa diferente? Então, quando que isso apareceu? Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, há casos de proliferação mais lentas, mas há cânceres mais agressivos, que é muito rápido. Às vezes a paciente, quando percebe alguma coisa e passa no mastologista, já está num grau avançado, já começam a aparecer ulcerações. Muito obrigada pela pergunta. Esses casos aqui são mais raros de ver, mas são pacientes que têm difícil acesso a um tratamento adequado. Então, até sabe o que tem, passa no médico, dá um anti-inflamatório, aí fica verde, fala que tomou um remédio que deixou com icterícia, e vai de um médico, vai para outro, a gente chama de encaminho-terapia entre nós, colegas. Então, às vezes, o sistema prejudica que essa paciente seja tratada precocemente. Graças a Deus, nós estamos numa região que é difícil acontecer isso, mas pode ocorrer. Então, o que eu quis contribuir com essa palestra? Declarem o amor a si mesmo, se autoexaminando. O autoexame é uma consciência do próprio corpo. Então, se palpem, se toquem, se amem, tá? Era só isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção. Vamos às perguntas para tirar as dúvidas. Quem tem dúvida? Só eu falei até agora. Pois não. O que você e os profissionais dessa área acham que a saúde pública poderia fazer para que melhorasse tanto um diagnóstico precoce como a ideia do paciente se tratar, não ter medo? O que a saúde pública poderia fazer? Então, ótima pergunta sua. Houve realmente uma revolução. Eu esqueci de falar no começo, mas eu também tenho formação em gestão em saúde. Então, é importante você falar nisso, porque essa atitude mais recente do Ministério de Saúde de parar com o desperdício de solicitação de exames desnecessariamente e colocar a mulher no seu autocuidado para ela se autoperceber e procurar um médico, já é uma mudança muito grande. Mas eu falo que na gestão em saúde, a tarefa mais difícil é a mudança de cultura. Você consegue controlar processo, você muda, você faz um monte de coisa, você estabelece meta, resultado, indicador. A mudança de cultura é muito grande. Vou falar que até mesmo para mim é meio complicado, porque às vezes com 40 anos eu quero pedir uma mamografia, porque eu fui treinada assim, como médica. Então a gente não sabe o que acontece ao nosso redor. Por isso é muito importante a conscientização das mulheres do que precisa ou não ser feito. O que é apavorante e o que é normal, que às vezes uma palavra, uma ida no médico, um exame físico normal já acalma.
não precisa faltar no trabalho para fazer a mamografia, repetir em 6 meses, aí a mamografia vê tudo branco, tudo denso, tem que repetir ultrassom. Não, mas aí eu tenho prótese, eu só faço ressonância, e fica lá na máquina 4 horas, é muito agressivo para nós mulheres tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, às vezes dar um passo atrás é dar 2 para frente na prevenção. Tá bom? Alguém mais tem uma pergunta? Ah, não. Só eu falei, ninguém tem mais pergunta? Nenhuma dúvida? É? Mesmo? Tenho didática? Tá. Mas você não sabe o trabalho que eu tive. É mais fácil falar para o estudante ou para o médico do que falar para vocês para entenderem esses termos. Por favor. Por favor. Se precisar que eu examine, passe lá na Clínica Med-Mandic. Então, já que ninguém tem mais dúvida, eu agradeço muito a atenção de vocês. Uma boa tarde e se cuidem. Um abraço.